Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo 17. É sobre o apóstolo Paulo, a sua última viagem missionária, terceira e última viagem missionária. De Mileto, Paulo mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Até aqui, vamos orar? Curva sua cabeça, nesse momento nós vamos orar. E eu gostaria muito que cada um de nós pedíssemos a Deus, nesse momento, que Ele pudesse falar ao nosso coração. Quando nós nos reunimos, o Senhor se faz presente. E uma das formas de Deus falar conosco, nos responder nos nossos anseios, nas nossas indagações, é através da ministração da sua palavra. Então, ore comigo nesse momento, pedindo a Deus que fale aos nossos corações. Senhor, nós sabemos que o Senhor está aqui, porque quando nós nos reunimos em Teu nome, o Senhor dá a graça da Tua presença. Quando nós nos reunimos como povo de Deus, nós formamos um templo vivo, onde cada um de nós é uma pedra que compõe esse templo. E nessa reunião desse templo vivo que somos nós, o Senhor manifesta a Tua presença, o Teu poder e a Tua graça. Então, Senhor, que haja aqui nessa noite libertação, cura, transformação e, principalmente, resposta a anseios de alguns que, com certeza, trouxeram dilemas, dúvidas e incertezas para cá nessa noite. Que o Senhor esteja nos respondendo através da Tua palavra. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Quando nós olhamos para essas biografias bíblicas, nós corremos um risco muito sério de perdermos, vamos assim dizer, a bênção, né? Quando nós olhamos para essas biografias e as tornamos idealizadas, inatingíveis, como se aquilo fosse só para Moisés, só para Paulo, né? Só para João, só para Tiago, nós perdemos muito a perspectiva daquilo que Deus pode fazer em nós e através de nós. Elias foi um dos maiores profetas de todos os tempos. Um homem cheio, transbordante do Espírito Santo de Deus, que realizou coisas extraordinárias. E como é bom quando eu leio Tiago comentando a biografia, a vida do Elias,
E ele diz assim: olha, Elias era um homem como qualquer um de nós, também sujeito às mesmas paixões, os mesmos temores, às mesmas angústias, às mesmas ansiedades que qualquer um de nós. Mas apesar de ser um homem como qualquer um de nós que estamos aqui nessa noite, Elias era um homem que orava. Ele aprendeu que através da oração ele podia conhecer plenamente a vontade de Deus e andar plenamente nessa vontade divina. Por isso que quando Elias orou para que não chovesse, não choveu. Deus ouviu a sua oração e cerrou os céus. E depois, quando Elias orou pedindo a Deus que mandasse chuva, de uma forma muito improvável, Deus ouviu e derramou chuva. Mas o que me encanta é o fato da palavra dizer que Elias era um homem como eu. E quando eu leio a biografia dele, eu percebo nuances tão animadoras para mim, porque ele era extremamente melancólico, era extremamente solitário, mas era um homem de Deus, porque vivia com Deus, buscava a Deus e escolheu fazer a vontade de Deus. Então, quando eu leio a biografia desses homens de Deus, Paulo, Elias, eu já gostaria muito que nós entendêssemos isso. Ah, não, mas isso foi para Paulo. Ah, isso foi para Elias, não para mim, para meu tempo, para a minha época. Não, de forma alguma. Eram homens como qualquer um de nós que estamos aqui nessa noite. Talvez a grande diferença fosse o relacionamento, a entrega, a dedicação a Deus e à vontade de Deus. Talvez isso seja a distinção deles para nós. Então, quero falar um pouco aqui da biografia de Paulo e, a partir dessa biografia, fazer algumas aplicações. O texto não nos é permitido ler todo o contexto, mas talvez alguns conheçam, mas, como estava lhes dizendo, essa é a última viagem missionária de Paulo. Paulo já converteu numa idade madura, não era um adolescente, não era um jovem, era um homem feito, já um homem feito, maduro, quando se converteu, por volta aí, talvez, dos seus 40 anos de idade, e fez 3 viagens missionárias. Morreu relativamente jovem, mas o pouco tempo em que ele viveu e desenvolveu o seu ministério foi de um impacto grandioso que nos alcança até os dias de hoje. É interessante que Paulo não se converte jovem e Deus não tem precipitação para fazer algumas coisas nas nossas vidas. Embora ele já tenha se convertido aí numa idade de 40 anos, morreu com 60 e poucos, e Deus levou 14 anos preparando o apóstolo Paulo para a obra que era para ele poder realizar. Ou seja, Deus gastou mais tempo trabalhando nele do que permitindo que ele trabalhasse para ele, Deus. Não é interessante isso? Nós queremos trabalhar para Deus, queremos fazer as coisas para Deus, mas primeiro não permitimos Deus trabalhar em nós. Moisés viveu 120 anos. Dos 120 anos, 80 anos foram gastos Deus trabalhando na vida de Moisés, e ele serviu apenas 1/3.
Por isso que naquele dia muitos chegarão diante de Jesus e dirão: mas Senhor, em teu nome nós expelimos demônios, curamos enfermos, fizemos isso, aquilo, profetizamos, e o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço, não sei quem são vocês. Mas como, Senhor? Realizamos tantas coisas em teu nome? Sim, porque meu nome é poderoso. Vocês fizeram em meu nome, mas nunca permitiram que o meu nome trabalhasse em vocês, no coração e no caráter de vocês. Versículo 24. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. A minha vida só tem sentido se eu cumprir a missão que Deus me confiou. A minha vida só vai alcançar a plenitude da sua existência e a razão do seu existir quando eu cumprir aquilo que eu recebi da parte do Senhor para que eu pudesse fazer. É o que nós chamamos de sentido para a existência. A vida é muito curta e passa muito rapidamente. Eu que o diga. E nós precisamos, então, de buscar em Deus um propósito para a nossa vida, um propósito para a nossa existência. E Paulo está dizendo que ele encontrou esse propósito, que ele vivia em função desse propósito, que ele não vivia para ele mesmo, mas ele vivia em função desse propósito que dava sentido para a sua existência, que lhe dava energia para levantar todos os dias, porque a vida dele tinha um propósito, a vida dele tinha um sentido, ele sabia de onde ele havia partido e onde ele queria chegar. Isso não acontece apenas em termos ministeriais. Isso não pode acontecer apenas na vida do vocacionado para o serviço religioso, para o pastor, para o missionário. Não, isso precisa, pode e deve acontecer na vida de cada um de nós. Nós precisamos saber de onde estamos partindo e onde queremos chegar em Deus, pela graça de Deus e pela revelação de Deus. Eu fico impressionado, né? Impressionado com tanto que essa geração mais nova, né? Não vim aqui para falar mal de vocês de jeito nenhum, mas me impressiona o tanto que vocês batem cabeça. Um dia é uma coisa, outro dia quer ser outra, e outro dia quer fazer outra, e outro dia está pensando noutra coisa, tudo em função do dinheiro que pode ganhar imediatamente. E eu quero trazer aqui uma frase do Sêneca, pensador romano, que dizia que não há bons ventos para quem não sabe para onde vai. Quem não sabe para onde vai, não vai perceber qual vento bom. É preciso, pela graça de Deus, em oração, na dependência de Deus, descobrir o sentido que Deus quer dar para a nossa vida e para a nossa existência. E Deus faz isso. Deus faz isso na vida de um Paulo, faz isso na vida do Elias, na vida do Moisés, mas faz também na vida daqueles homens que fizeram todo o projeto e toda a estrutura do tabernáculo. Diz que Deus colocou neles o espírito de sabedoria e de inteligência para que pudessem realizar toda a obra de marcenaria
e todo o trabalho que precisava ser feito. Deus interfere em todas as áreas da nossa vida, nos dá graça, sabedoria e entendimento, mas eu preciso, em nome do Senhor Jesus, saber hoje, pela graça de Deus, onde é que eu quero chegar. Porque a nossa vida ativa, ela dura 30 anos. As reformas previdenciárias querem que a nossa vida economicamente ativa dure 40 anos, 50 anos, mas não dura. Então, nós precisamos dessa graça. Eu preciso saber, em Deus, por Deus, onde é que eu quero chegar. Isso era muito claro para o apóstolo Paulo. Eu estava orando e preparando, né, esse tempo para estarmos aqui juntos, e lembrando, e não me tomo como referência, tem referência muito melhor do que eu aqui na Bíblia, né, mas infinitamente melhor. Mas nesse sentido aqui eu estava me lembrando. 12 anos, 13 anos de idade, uma pobreza terrível, humanamente falando, sem nenhuma possibilidade. Desde os 11 anos atrás de um balcão, trabalhando, e eu estava ali atrás do balcão trabalhando, e de repente me ocorreu uma ideia. Eu não era crente, não era um servo de Deus, mas nos atos soberanos de Deus, certamente ele já me conhecia, sabia quem eu era, e ali com 12, 13 anos de idade, bateu um insight na minha cabeça, e eu pensei comigo e expressei: com 25 anos, eu vou estar formado e eu me casarei com 25 anos. Gente, se vocês olhassem para a minha vida e para as minhas condições, há 45 anos atrás, alguém formar era coisa do outro planeta. Naquela época, o estado de Goiás inteiro tinha apenas 3 faculdades. Hoje prolifera, não é? Faz-se até pela internet, mas naquela época nem internet, nem computador. E pasmem, com 24 anos eu estava formado e com 25 anos eu estava me casando. Não tem bom ventos para quem não sabe para onde vai. Pessoas sem definição, pessoas indefinidas, que vivem única, exclusivamente para o hoje, para o agora, que não conseguem olhar para frente em Deus, com a graça de Deus, com o favor de Deus. Não tem bons ventos para quem não sabe para onde vai. Paulo deixa claro para nós que tudo começa pelo caráter. Vocês sabem muito bem a forma como eu me conduzi entre vocês. Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que eu entrei na Ásia. Bom testemunho. Bom testemunho. Não tinha nada para esconder, não tinha máscara, não tinha nada escondido, não tinha dubiedade, não tinha uma vida dúbia, mas era uma vida limpa, era uma vida transparente. Vocês todos conheceram a minha vida e são testemunhas da forma como eu vivi, servindo ao Senhor com toda humildade. Tudo começa pelo caráter. Transparência, bom testemunho, a vida, que é um livro aberto, todo mundo pode ver, vai ter coisas não muito boas, mas é um livro aberto. Servindo ao Senhor com toda humildade.
humildade de buscar Deus, humildade de depender de Deus, humildade de procurar mais a direção de Deus e muito menos a própria cabeça e muito menos o próprio entendimento, o entendimento dos homens, mas a direção de Deus. Isso é que é humildade. Humildade não é aquele bobão, banana, brocochô que todo mundo pisoteia. Isso nunca foi humildade. Humildade é quando nós obedecemos, é quando nós servimos, é quando nós nos humilhamos para permitir sermos guiados pelo Senhor. Isso é humildade. O contrário disso é arrogância. Então, eu servi ao Senhor em todo o tempo e com toda a humildade, transparência, humildade, integridade. De ninguém cobicei ouro, de ninguém cobicei prata, não cobicei nada de ninguém. Integridade. Tudo começa pelo caráter. A Bíblia é muito clara. Pessoas que conseguiram levar as suas vidas com a bênção de Deus e conseguiram realizar grandes coisas para si, para a sua família e para Deus, começou pelo caráter. Porque o que em nós agrada a Deus é o nosso caráter. O que em nós nos torna desagradáveis a Deus é o nosso mau caratismo. É quando nós não temos um bom caráter, quando nós não temos humildade, quando nós não temos integridade, quando nós não temos fidelidade, quando nós não temos perseverança. Eu fico olhando o patriarca Jacó. Seus 140 anos e lá vai fumaça. Já meio cego, mas cheio do Espírito Santo de Deus. Chama os seus 12 filhos e diz: venham aqui, porque eu vou lhes revelar, pelo Espírito Santo de Deus que em mim habita, pela comunhão que eu tenho com Deus, eu vou revelar para vocês os dias futuros e aquilo que Deus vai fazer na vida de vocês, meus filhos. E começa pelo primogênito, que é o Rúben. Rúben, meu filho, você é o meu primogênito, as primícias do meu vigor. Você é forte, impetuoso, mas você não vai ter a primazia. Embora você seja o primogênito, você não vai ter a primazia. Uau! Por que não, pai? É um direito. Eu sou o primogênito. Eu rompi a madre, sou o seu primeiro filho. Em nome do Deus que em mim habita e que ouve as minhas palavras e as minhas orações, você não vai ter a primazia, porque você é um mau caráter, meu filho. Você profanou o leito do seu próprio pai, você dormiu com a minha concubina. Caráter. Se não é o Rúben, na sequência vem o Simeão e o Levi. Simeão e Levi, com vocês dois, não se ajunte à minha alma, porque vocês são violentos. E na ira de vocês, vocês mataram pessoas e jarretaram bois. A salvação deles eu espero, Senhor, mas que a minha alma não habite com eles. Nem Rúben, nem Simeão, nem Levi, por causa do caráter que motivaram as suas atitudes, eles foram reprovados e desagradáveis a Deus. Rúben, Simeão, Levi, Judá.
chegamos no Judá. Vai ver a história do Judá, que horror. Mas ele levou a bênção. Ele levou o direito de primogenitura. Você, Judá, é como leão. Você, quando você se assenta como um leão. Você tem essa vibe, né? Esse jeito de rei, de leão. Você vai molhar a sua capa no sangue das uvas, e os seus dentes serão brancos de leite. E de ti, meu filho, sairá o cetro de justiça que governará o mundo todo. A bênção ficou com Judá. Embora o Jacó amasse profundamente o José, embora quisesse dar-lhe a primazia e a primogenitura, mas o Salmo 78 diz que foi dado a Judá. Porque Judá foi um homem que, se você ler a história dele, tem coisas pavorosas. Foi ele que mais agitou para jogar o José no buraco. Ele queria matar o José. Ele tinha filhos terríveis. Ele se prostituiu com a própria nora. Mas depois você vai ver que aquele homem se converteu. E se converteu de todo o coração. Houve um arrependimento, houve uma transformação na vida e no caráter daquele homem. Quando quiseram queimar a nora dele, ele falou assim: não, ela é muito mais digna do que eu. Se tem alguém aí que deva ser queimado, sou eu. Isso se chama o quê? Integridade. Isso se chama integridade de não transferir a culpa sempre para o outro, se vitimizando. É assumir os seus próprios erros com integridade, com transparência. E o Judá fez isso. Leia lá na história. Quando José armou para os irmãos e disse: não, vocês podem ir embora, o Benjamim vai ficar aqui, o caçula. Judá agora um homem convertido, caráter transformado, aprovado. Eu falei assim: de jeito nenhum. Não. Eu não suportaria ver a dor do meu pai. Ele que noutro tempo não se importou com a dor do pai, quando rasgou a túnica de José, misturou com sangue e disse: vê, pai, se é a túnica do seu filho. Mas agora ele se importa. Ele se importa com o outro, ele se importa com o seu pai. Ele diz: eu ficarei, por favor, eu ficarei de escravo no lugar do meu irmão, do jovem Benjamim, porque eu não vou suportar ver a dor do meu pai. Isso é humildade, é integridade, é fidelidade, é respeito. Faz parte do caráter cristão agradável a Deus, os filhos que honram e respeitam os seus pais. Que honram, que passam por cima, às vezes, de coisas ruins para poder honrar a vida dos seus pais. E Judá foi esse homem. E a primazia Deus entregou para ele. Então não se esqueçam, se tem aspectos do seu caráter que ainda não foi transformado e que você não vive em luz, em transparência,
você fique sabendo que isso é coisa desagradável a Deus e que nos impede de correr bem a carreira que nos está proposta. Humildade, transparência, integridade, fidelidade e perseverança. A partir de um caráter completamente aprovado, Deus lhe revela o sentido da existência, o propósito da sua vida. Eu recebi uma missão do Senhor Jesus. E não importa a minha vida, importa que eu cumpra essa missão que eu recebi do Senhor. E essa missão pode ser missionário, pode ser pastor, mas essa missão também pode ser enfermeiro, pode ser médico, pode ser advogado, pode ser qualquer outra coisa que Deus nos confiar para fazer. Meu objetivo é completar essa carreira, essa missão que eu recebi do Senhor Jesus. Em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que eu cumpra a minha missão, né? Eu gosto de ver Missão Impossível, porque ele recebe a missão, e o próprio nome já diz, a missão é impossível. Mas ele toma porrada, toma tiro, toma pancada, cai de prédio, atravessa montanhas, pula de avião, mas cumpre a missão, né? Mesmo que ela seja impossível. A missão dá esse sentido, essa noção. Senhor, o que o Senhor espera dessa curta existência? Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? E Deus revela. A missão, né, esse fogo que arde no coração e que nos impulsiona e que nos faz andar, é um valor imaterial. É ideal de vida, isso não tem peso de ouro, não tem peso de dinheiro, não tem peso material, não tem peso de representação. Isso é um valor espiritual. É uma causa que Deus colocou no nosso coração e que eu vivo em função dela, porque eu entendi que Deus me confiou isso, me chamou para isso. Não é o dinheiro que me move, não é a posição, não é a reputação, pelo amor de Deus. Será que nós perdemos tanto o propósito da existência, dos valores do reino e do Evangelho de Deus? Que achamos que uma carreira completa, bem-sucedida, é quando nós nos damos muito bem financeiramente e ganhamos muito dinheiro? Pode ser. Não que isso seja errado ou pecaminoso. O errado e o pecaminoso é o sentimento, é o que está dentro do coração. Paulo tem uma causa que é maior do que ele mesmo. Enquanto nós não tivermos uma causa que seja maior do que nós mesmos, seja o nosso casamento, seja os nossos filhos, não, eu vou ter uma família, vou cuidar dessa família e vou criar meus filhos bem para a glória de Deus. Isso é um valor imaterial, isso é um ideal. Isso transcende. É uma causa que nós assumimos que Deus colocou no nosso coração para servir como ministério, que significa diaconia, para servir a Deus e servir aos outros também, ter uma causa maior do que nós mesmos. Isso dá sentido para a nossa existência. E nós alcançamos o sentido da nossa existência numa relação íntima e pessoal com Deus,
numa dependência de Deus, sabendo que nós somos dele, vivemos para sua glória e sabendo que é um Deus que nos conhece, que ouve as nossas orações e que nos direciona. Se tem uma coisa que me encanta, como eu lhes disse, é a humanidade desses homens. Na humanidade deles, eu percebo que eu também posso. Nas fragilidades dele, eu vejo as minhas. E Paulo diz assim: agora constrangido em meu espírito, minúsculo, meu espírito, meu íntimo, constrangido no meu íntimo, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Opa, Paulo, você também tem dúvida? Você também não sabe o que vai te acontecer amanhã? Não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Nem sempre Deus nos revela com clareza aquilo que vai acontecer conosco. Mas a presença do Espírito Santo e da fé, a presença do Espírito Santo e da fé me permitem vislumbrar, ter insights, entendimento, iluminação, compreensão. Paulo, o que vai te acontecer? Não sei. Mas o Espírito Santo coloca no meu coração um sentimento que, embora eu não saiba concretamente, no geral eu sei, porque ele já me falou, ele me revelou. E ele é um homem como eu e você, que tem dúvidas, mas tem caráter, tem integridade, tem disposição de ouvir a Deus, de obedecer a Deus. E aí a presença do Espírito Santo vai fortalecendo, e vai conduzindo, e vai soprando os bons ventos nessa vela que está aberta para receber o sopro e a direção de Deus, até que eu cumpra plenamente aquilo que recebi do Senhor. São homens tão humanos, que vivem as fragilidades da natureza humana como qualquer um de nós que aqui estamos, vivenciamos as nossas lutas, as nossas dúvidas. Mas são pessoas que possuem um caráter transformado pela ação de Deus e pela obediência. Transparência. Vocês sabem, a minha vida é pública, de casa em casa. Vocês sabem como foi que eu me comportei, quem eu sou durante todo esse tempo em que aqui eu estive com vocês. Minha vida foi sempre muito transparente. Não tem dubiedades. Eu não vivo uma vida dúbia. Eu não represento uma coisa para vocês verem, mas no íntimo eu sou outra. Jesus, misericórdia, que trevas são essas? Que escuridão é essa? Que escuridão, que dualismo obscuro, que não condiz e não é compatível em nada com a graça de Deus manifesta em nós. Lembrem-se do Rúben, do Simeão, do Levi, e lembrem-se do Judá, tão humano como nós, mas que tomou uma decisão na vida dele. Eu
com a graça de Deus, eu vou mudar o curso da minha vida. E obteve um caráter de integridade e de fidelidade. Deus te chamou para quê mesmo? Né? Deus te confiou o quê? Deus tem contado o que para você? Deus tem te mostrado o que para a sua vida daqui 30 anos? Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã lá em Jerusalém, mas no geral eu sei, porque o Espírito Santo já me mostrou que de cidade em cidade me aguardam tribulações. Mas não tem problema nenhum, porque eu sei onde eu quero chegar. Porque eu recebi de Deus, eu busquei de Deus. Eu sei onde eu quero chegar. Vamos orar? Curva a sua cabeça nesse instante. Essa é a palavra de Deus para nós aqui nessa noite. Tudo começa pelo caráter, gente, em nome de Jesus. Tudo começa pela transparência, tudo começa pela integridade, passa pela fidelidade. Nós somos filhos da luz. Somos filhos da luz, não somos filhos do obscuro, do escondido, do tenebroso, não, de forma alguma. E nós podemos sim pedir para Deus, Senhor, Senhor, eu preciso da Tua direção. Eu ando batendo cabeça demais, Senhor. Não sei para onde eu vou, não sei onde eu quero chegar. Começo uma coisa e não vai até o final. Não tenho perseverança. Mas eu preciso, Senhor, da Tua ajuda, preciso da Tua graça. Senhor, graças te damos, Deus, porque Elias era um homem como qualquer um de nós. E Paulo também era um homem como qualquer um de nós que estamos aqui. Perseguiu, odiou, brigou com Barnabé, confrontou Pedro, começou batendo cabeça, querendo entrar na Ásia com um projeto muito bom, até que o Senhor revelou, até que o Senhor mostrou. A direção da nossa vida, Senhor, começa pelo interior. Uma vida aprumada começa pela retidão interior, pela retidão de caráter. Não sou eu que falo isso, Senhor, é a Tua palavra. E a Tua palavra é a verdade, Senhor. Então nos ajude em nome do Senhor Jesus. Nos ajude a ter um caráter cristão que expresse, ó Deus, esses valores e essas qualidades. Uma vida aprumada, uma vida reta começa então pelo interior e vai desembocar num direcionamento claro do Senhor para a nossa existência. Quando nós permitimos o Senhor trabalhar em nós, moldar, transformar o nosso caráter, o Senhor também vai conduzindo e direcionando do modo como lhe agrada, trazendo alegria e plenitude para o nosso coração. Não estamos falando de perfeição, Senhor. O Senhor não espera isso de nós e não cobra e nunca cobrou isso de quem quer que seja. Mas transparência, integridade, isso o Senhor espera, assim, de nós. E que o Senhor nos ajude, Senhor. São áreas difíceis da nossa vida, essa área interior, mas é dela que vai brotar todas as outras coisas.
Se o interior não está resolvido, a parte de fora nunca será resolvida também, Senhor. Seria construir na areia. Uma hora a casa cai. Então faça essa obra, Deus, no nosso coração. E que o Teu Espírito Santo, Senhor, que aprendamos a ouvir o Teu Espírito Santo. Mas tudo começa aí pelo interior. Porque se o interior não é reto, não é agradável ao Senhor, como o Senhor vai habitar aí? O Senhor não habita. Então tenha misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Eu tenho certeza absoluta que essa é a Tua palavra para nós aqui nessa noite. E que está aqui quem era para estar. E nos acompanha e vê pela transmissão quem o Senhor quis que estivesse, para ouvir o que nós ouvimos aqui nessa noite. Nos ajude e tenha misericórdia de nós, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém.